Graça e paz, povo de Deus, graça e paz, povo abençoado. Vamos em mais um vídeo para o nosso canal. Desta feita, professor de grego comete equívoco e leva Eliseu Rodrigues, o pastor Eliseu Rodrigues, ao erro. Queridos, quero antes de mais nada deixar claro que o meu vídeo é uma reação a uma reação que o pastor Eliseu fez de um debate meu com o professor Átila Ribeiro, no Fora da Caixa, nosso querido pastor Juliano Fraga, um dos maiores podcasts do Brasil, se não o maior do Brasil. E dentre os muitos erros que o meu interlocutor cometeu, eu estarei trabalhando todos os erros em vídeos diferentes, para deixar muito bem claro para você, mas eu quero trabalhar aqui o erro que ele cometeu sobre 2 de Paulo aos Coríntios 5:10, sobre o termo faulos em grego, tá bom? Isso não significa dizer que eu não tenho o meu respeito e o meu carinho pelo pastor e professor Eliseu Rodrigues, assim como também o tenho pelo pastor Átila Ribeiro, ok? Eu quero deixar claro de antemão para você entender. Vamos rolar o vídeo. Na proporção em que o vídeo for passando, eu então irei apresentando os fatos, né? Eu irei apresentando os fatos. Vamos embora. Aqui. Estou com ele aqui, página 955. Significado de faulos: ruim, mal, indigno, vil, desprezível, moralmente ruim, mal, ímpio, perverso. Isso o léxico fala, e todos os léxicos dizem a mesma coisa. Ele fala, se você vai refutar Dwight Pentecoste, quando eu citei o Pentecoste, foi para dizer que o argumento de que a maioria predefende tristeza do céu é falacioso. Agora, exegese agora é diferente, esquece Dwight Pentecoste. Eu vou provar. Observe, eu estou mostrando nos léxicos, e digo que todos os léxicos dizem isso, que faulos, que é o termo que aparece em 2 Coríntios 5:10. Todos nós compareceremos ante o tribunal de Cristo para receber a recompensa daquilo que fizemos pelo corpo, bem ou mal. E a palavra mal que aparece ali é faulos. O professor Átila Ribeiro vai dizer, falou a priori que faulos é diferente de kakos. Faulos são coisas inúteis e não mal no sentido condenatório. Aí eu mostro que os léxicos dizem que faulos é todo tipo de mal, inclusive faulos é mal condenatório. É impossível faulos ser mal praticado por salvo. Quem pratica faulos não pode ser salvo. Aí, tá. Vamos chegar ao texto de 2 Coríntios 5:10, eles vão comentar aí você vai me entender melhor. Segura, viu? Eu estou apresentando os léxicos. Aqui. Vá para o senhor, pastor Ferreirinha, que o argumento de que a maioria dos prés não obras para a condenação. O senhor quer um exemplo? Inveja, facção e perturbação. É um termo. Observe que o pastor Eliseu Rodrigues vai dizer que mal, em 2 Coríntios 5:10, não é mal para condenação, porque o mal que o crente pratica é deixar de orar, é desobedecer, mas isso não é mal para condenação. É diferente do mal praticado pelo ímpio. Mas olha só o que diz Tiago falando de faulos, o termo que aparece em 2 Coríntios 5:10. Termo usado por Tiago, e olha o que é que Tiago diz. Tiago diz assim, Tiago 3,16. Ropugar zelos, caeriteia, equei acatastasia, isso é, havendo entre vós inveja, facção e perturbação, caipan, também todo, faulon, pragma, também todo tipo de mal há. Quando ele diz todo tipo de mal há, ele usa faulos. Ele usa faulos, no caso... Tiago está escrevendo à igreja e não a ímpios, está dizendo que havia naquela igreja todo tipo de mal. Pastor, por que o mal na vida do ímpio é para condenação eterna e na vida do crente não é para condenação eterna? É que o ímpio está debaixo do juízo, o crente está debaixo da misericórdia. O ímpio tem prazer em viver naquela prática e não se entristece. O crente não tem prazer em viver na prática do seu pecado, ele sempre se entristece, ele está sempre querendo em Deus uma mudança, mesmo que ele não busque como deveria buscar. Isso será analisado no tribunal de Cristo. Poderia ter uma renúncia maior, uma busca maior,
um tempo maior de oração, leitura da palavra e jejum para matar sua carne e seus desejos carnais, e esses crentes não se dedicaram a isso. Mas o prazer do ímpio é maior na prática do pecado do que a fraqueza do crente. Observe que eu cito Tiago 3:16, e o pastor Eliseu Rodrigues diz que Tiago está falando para a igreja, e é fato, é verdade, tá bom? Aqui você já vai começar a entender 2 Coríntios 5:10, eu vou chegar em 2 Coríntios 5:10 bem mais claro para você, mas acontece que o Tiago diz que se vocês praticam invejas, dissensões, perturbação, pratica todo tipo de mal, todo tipo de faulos. E o pastor Eliseu Rodrigues diz que é um mal diferente do mal do ímpio. É um mal para quem está debaixo da graça, debaixo da misericórdia, conforme o pastor Eliseu, é deixar de orar, não obedecer a Deus, o crente deveria jejuar mais, ler mais a Bíblia. Ele vai dizer que o mal é esse. Mas Tiago é bem claro em dizer que não é. Isso é o professor Eliseu que está seguindo o professor Átila, que o professor Átila está seguindo outros professores novatos de grego. Mas o que Tiago diz é o seguinte: havendo entre vós inveja, divisões ou dissensões, há todo tipo de mal, todo tipo de faulos. Faulos, a palavra ali é mal. E inveja e dissensões, segundo Paulo, são obras da carne, Gálatas 5, que os que tais coisas praticam não herdam o reino dos céus. Portanto, Tiago está falando para a igreja justamente para que a igreja não pratique faulos, porque se a igreja praticar faulos, está praticando todo tipo de mal, inclusive inveja e dissensões, que são obras da carne e que não tem parte no reino dos céus. Dizer que mal ali, faulos, é deixar de orar, ler menos a Bíblia, não, por favor, mal condenatório. Mas a coisa vai ficar pior ainda, viu? No caso, faulou, porque é o caso acusativo. Quando Jacó e Esaú diz que nem mal nem bem eles haviam praticado, o texto diz assim: Nepogar genetento, nenhum deles havia nascido, medipraxanto, nem praticado ti, algum agato, paulo, algum bem ou mal. Isto é, faulo. Quando você pega o texto de... Deixa eu pegar aqui, aproveitar que eu estou com o Neste Allen. Evangelho de São João, capítulo 5, versículo 28 e 29, quando Jesus diz que uns sairão para a ressurreição da condenação, outros para a ressurreição da vida. Observe que eu citei o mal e o bem entre Jacó e Esaú. Ambos não tinham praticado bem ou mal, e ali agathos versus faulos, mostrando que faulos é o oposto de agathos. Agathos é todo tipo de bem, de coisa boa, faulos é o oposto, todo tipo de mal, onde há inveja, divisões, todo tipo de mal, prostituição, homicídio, tal. Ou seja, faulos não pode ser praticado por salvo. E eu vou mostrar o próprio Jesus, e deixa chegar lá, me aguarde, me aguarde. Os que saem para a ressurreição da condenação é os que praticam mal. Que palavra mal existe ali? Metalmadzetitutu. Não vos maravilheis disto. Rotier que tai rora em repantas roi em tois minemeios, porque virá a hora que todos os que estão no túmulo acusam-te tesfones ao tu, ouvirão a sua voz. Tai eporeu santai, roi ta agatá, e ressuscitarão. Roi poi agatá poesa, os que praticaram o bem, eis anastasizoes, para a ressurreição da vida. Roi de ta faula, os que praticaram o mal, faula, praxontes eis anastasi criceus, para a ressurreição da condenação. Então, quando se diz que faulos não tem nada a ver com mal moral, vai contra os léxicos, vai contra os textos bíblicos, é falta de conhecimento grego e exegético. Ele não está usando os textos usados no tribunal de Cristo. Ele não está usando as palavras de mal nos textos do tribunal de Cristo. Ele está se valendo de outros textos, não dos textos do tribunal de Cristo em si. Observe qual é a saída do pastor Eliseu aí. Que ele está seguindo o professor Átila. É que eu não estou usando o termo mal nos textos que fala do tribunal de Cristo. Veja bem, vamos dar uma pequena orientação aqui de exegese. Não vou dizer aula, né? A aula leva mais tempo. Uma pequena orientação.
você tem faulos em 2 Coríntios 5,10. Quando você tem um termo em um texto, você vai analisar primeiro o contexto geral, o significado geral desse termo nos léxicos e no Novo Testamento. Qual o significado geral de faulos nos léxicos, em todos os léxicos e no Novo Testamento? Mal condenatório. Ok. Então, 2 Coríntios 5,10 precisa ser mal condenatório. Mas aí surge um outro problema, que é a palavra, o termo tribunal, os termos tribunal de Cristo. Ok. Mas, professor Ferreira, o tribunal de Cristo não é só para os salvos? Vamos lá. Já sabemos que faulos é mal condenatório, tá? E eu vou deixar isso muito bem mais claro ainda. Então, por que aparece faulos no texto que fala de tribunal de Cristo? É simples. Você precisa entender o que é teologia sistemática e o que é teologia biblista. Na teologia sistemática, na sistematização dogmática da teologia, o tribunal de Cristo está restrito ao momento após o arrebatamento da igreja em que os salvos serão galardoados. Isso é teologia sistemática, dogmática, que não está errado. Todavia, quando você vai para a teologia biblista, você vai pegar o termo tribunal de Cristo, já sabemos que faulos é mal condenatório, e pegar o termo tribunal de Cristo em 2 Coríntios 5,10 e analisar à luz dos contextos paralelos que falam do tribunal de Cristo. E qual é o contexto paralelo de 2 Coríntios 5,10? É Romanos 14, 10 e 11. E o que diz Romanos 14, 10 e 11? Todos compareceremos ante o tribunal de Cristo, porque está escrito que diante de mim, diz o Senhor, vivo o Senhor, que diante de mim todo joelho e toda língua confessará a Deus. Então já temos o contexto paralelo para o tribunal de Cristo. Por que todos nós compareceremos ao tribunal de Cristo? 2 Coríntios 5, 10, Romanos 14, 10 e 11 explica, porque todo joelho se dobrará. Portanto, nós quem? Todo joelho se dobrará, inclusive o nosso, viu, igreja? Para receber o que praticou bem ou mal. Então, vê lá, porque quem pratica o mal vai estar diante do tribunal de Cristo, não após o arrebatamento para receber galardão, mas vai estar diante do tribunal de Cristo para receber o que praticou o mal condenatório. E Romanos 10, 14, que deixa muito bem claro que todo joelho se dobrará, tem o contexto remoto em Isaías 43, que diz que diante de mim toda língua confessará a Deus. Ok? Ok. Então, segunda regra para interpretar o texto de 2 Coríntios 5, 10. Agora, vamos pegar professor Ferreira. Então, quer dizer que o tribunal de Cristo abrange todos os julgamentos? Sim, todos os julgamentos. Sistematicamente, o termo remete ao episódio do arrebatamento da igreja. Tá? Agora, biblicamente, não é apenas isso. Por quê? Jesus disse, o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo. Jesus disse, João 8,59, eu li aí para vocês. Os que praticaram o mal, faulos, ressuscitarão para a ressurreição da condenação, e eu de mim mesmo não posso fazer nada da forma que ouço, julgo. Quem está julgando? Jesus. Jesus também diz, quando o Filho do Homem vier na glória do seu Pai, porá os bodes perante as ovelhas e lançar alusão nas trevas exteriores. Quem fará isso? Jesus. Julgamento das nações? Jesus. Paulo diz, na teologia da kenosis, em Filipenses capítulo 2, que diante do nome de Jesus, diante dele, todo joelho se dobrará dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra. Quem julgará? Jesus. Tá bom? Então, tribunal de Cristo na teologia sistemática, única e exclusivamente para os salvos. Mas na teologia biblista, Jesus estará julgando em todos os tribunais, porque o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo. É por isso que Paulo diz, agora me aguarda a coroa que o justo juiz, Crites, me dará daquele dia. E não somente a mim, mas a todos quanto amam a sua vinda. Tá bom? Tranquilo? Tudo certo? Então, deixando bem claro para você não confundir tribunal de Cristo dentro da teologia sistemática com o tribunal de Cristo dentro da teologia biblista. Professor Ferreira, isso vai contra o pré-tribulacionismo? Não, não vai. Porque dentro da teologia sistemática do pré-tribulacionismo, o tribunal de Cristo é julgamento apenas para salvo após o arrebatamento. O que não significa dizer que Cristo não seja o juiz em todos os outros tribunais e, portanto, o mal não seja julgado para condenação, que é faulos, que está em 2 Coríntios 5, 10. Tranquilo? Perfeito? Perfeito. Então, continuemos aqui. Quando ele diz que eu não
é, que eu uso outros textos é porque eu estou interpretando como exegeta, tá bom? O exegeta, ele não lê um termo e diz, então é isso, então deixa eu colocar isso aqui no texto. Não, ele lê e analisa de todas as formas para chegar a uma interpretação correta. E a conclusão aqui eu achei um ataque, né, à pessoa do pastor Átila. Como eu disse, os ânimos se alteram no debate, mas eles se respeitam demais. Vamos ver agora a resposta do pastor Átila. Posso? Muito bem. Vamos ver se é falta de conhecimento de grego e exegese. O senhor disse que todos os léxicos pensam assim, né? Richard C. Trunk, em New Testament Synonyms, na página 296 e 97, ele diz o seguinte: a palavra usada por Paulo significa maldade sob outro aspecto, não o de maldade ativa ou passiva, mas de inutilidade, de impossibilidade de gerar qualquer bem. Essa noção de inutilidade ou desvalor é a noção central. O nome que o senhor fez não é exegese, não. Isso aí é exegese baseado em léxico. Observe, senhores, e aqui eu vou chamar para mim aqui, só para a câmera, eu preciso, para que você entenda algo aqui que é de suma importância. O que acontece? Não sei se você percebeu que o professor Ato vai dizer, quer dizer que todos os léxicos dizem que Faulos é mal condenatório? Então, professor, aí ele vai citar Richard C. Trent. Só que, quando ele fala, o senhor diz que todos os léxicos dizem isso que o senhor fala, professor? Então, vamos ver se é. Aí cita Trent. Mas, na verdade, quem não conhece acha que ele está citando um léxico. Por quê? Porque ele fez a importação de voz e deu a entender que ia citar um léxico. Mas não, ele citou um livro de sinônimos do Novo Testamento. Tá? E detalhe, ele nem citou a obra primária. Na verdade, ele fez a citação de Dwight Pentecoste. Ó. Ele citou isso aqui. Ó. Por sinal, as perguntas que ele me faz, todas elas são tiradas do Dwight Pentecoste. Do Dwight Pentecoste, tá aqui. Ó. Dwight Pentecoste, página 245. Aqui, ó, Dwight Pentecoste, página 245, vê se dá para você ler. Deixa eu ver aqui se dá. Ok? Aqui, ó, no meu dedo indicador. Tá? Então, aqui, Dwight Pentecoste assim, Trent, segundo Trent, maldade sobre outro aspecto, não de maldade ativa ou passiva, mas de inutilidade, de impossibilidade de gerar qualquer bem. Essa noção de inutilidade ou desvalor é a noção central. Então, o que o professor Ato está citando não é um léxico, tá, amados? É um livro, um comentário de sinônimos do Novo Testamento, e está aqui na nota de rodapé, Richard C. Trent, New Testament Synonyms, página 296 e 297. Tá aqui, ó, tá? Que é o que o professor Átila apresenta, tá bom? Então, não é léxico, tá? Ele achou que estava citando um léxico, mas não está citando um léxico, não. E quando ele vai citar o léxico, aí a coisa não fica muito boa. Por que a coisa não fica muito boa quando ele vai citar o léxico? Porque quando ele vai citar o léxico, aí ele cita o léxico de forma completamente errada. Vamos ver se é real? Vamos ver se é real. A palavra deve ser analisada dentro do seu contexto. Se isso daqui for mal, Paulo está errado. Analisar dentro do seu contexto. Se isso daqui for mal, Paulo está... Foi isso que eu disse a vocês. Ou seja, tanto ele como ele já vai seguir o Átila, né? Diz que, na verdade, tudo indica que o Átila preparou o Eliseu para o debate com a Abel Santana. Né? Então, não tem jeito. O Eliseu bebeu da fonte do Átila, que está errada, e aí acontece o efeito dominó. Todos vão errando juntos. Mas o que acontece? Ele disse que tem que ser entendido dentro do contexto, e eu expliquei para vocês aí dentro do contexto. Como é que se interpreta mal em 2 Coríntios 5,10? À luz do termo nos léxicos, à luz do termo dentro do Novo Testamento e à luz do contexto de Tribunal de Cristo em outros textos paralelos que falam do Tribunal de Cristo. Então, mal, Faulos ali não tem como ser obras, deixar de orar, deixar de ler a Bíblia, não. Salvo não comete Faulos. E vocês vão ver isso com mais
vivacidade ainda, viu? A palavra tem que ser analisada dentro do contexto do texto. O tribunal de Cristo não vai ter pecado. No tribunal de Cristo vai ser a palavra inutilidade, obras nesse sentido. O senhor havia falado aqui também no programa, o senhor disse sobre o texto indica mal. Propósito, rina recastos, com a palavra que significa Pronto. Agora, o Átila vai citar o léxico, viu? Propósito, rina, com propósito de que cada um receba, e daqui a pouco eu vou trabalhar o verbo comissetar aqui, deixa eu ver o que é esse receba, segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Inclusive, pastor, no léxico que o senhor trouxe, lembra que eu disse que o senhor ia me ajudar trazendo esse léxico, é bom que eu não trazer muito peso para cá, né? De Loinaida, ele traduz legal essa parte aqui. Depois eu vou mostrar para o senhor. Veja bem, aqui ele diz que depois vai mostrar para mim que o léxico de Loinaida, que por sinal eu levei o léxico, diz de forma legal, ou seja, quando o professor dá a entender que está citando um léxico, não está citando um léxico, está citando um livro que deveria ser Apud, nem a fonte primária, Trent Apud, Dwight Pentecoste, aquela questão de citação direta longa, que é aquela citação que vem com espaçamento diferente do espaçamento do texto, né? Espaçamento simples, que vem com recuo, citação direta curta, que é aquela que vem dentro do corpo do texto, citação indireta, citação de citação. Então, no fator citação, seguindo as normas da ABNT, citação direta, citação de citação é o que ele faz, mas ele dá a entender que está citando um léxico quando cita threat, mas já mostrei que não é. Agora, quando ele vai citar o léxico do qual ele está falando, o léxico ao qual ele se refere, é esse aqui, ó. Léxico, tá? Grego do Novo Testamento, ó, Loinaida, com domínios semânticos. Mas vamos ver o que o léxico diz. Se diz o que o professor fala? Não diz, amados. Página 671. Faulos, relativo a ser mal, no sentido de baixeza moral. Mal com U, que é adjetivo, mal com L, que é advérbio. Aí ele vai citar o texto de João 3,20. Paz, gar, faula, praço, mas aqui, o que pratica o mal, faula, misei, tofós, odeia a luz, que é o texto de João 3,20. Eu vou jogar o texto aqui na tela para você ver o que Lou e Naida estão dizendo. Na verdade, não é o que o professor Átila Ribeiro diz. Não é, pessoal, não é, e não é. Tá bom? Então, essa cadeia de erros aí que vieram de outros professores novatos que passaram para o professor Átila, que o professor Átila passou para o Eliseu, e o Eliseu veio fazer uma reação ao debate, concordando com eles. Ora, se um erra e os outros seguem, obviamente todos erram juntos, não é isso? Então vamos lá, o texto que Loinaida cita aqui, ó, é João 3,20. E eu gosto porque aqui é Jesus falando, Senhor, Jesus falando, ó. Paz, gar, faula, praço, mas o que pratica mal faula, tá? Que está faula por questão de gênero, neutro, masculino e feminino, mas o que pratica faula, misei, tofos, odeia a luz. Primeiro, quem pratica o mal odeia a luz. Então, já está claro, conforme Tiago já dizia para a igreja, que quem pratica faula pratica inveja e divisões, que segundo Paulo é obra da carne, não tem parte do reino do céu. Agora Jesus, você tem Paulo, você tem Tiago, você tem Jesus, você tem os léxicos, dizendo que é faulos, mas aí tem gente que vai contra Jesus, os léxicos, Paulo, Tiago, vai fazer o quê? Eu respeito, né? A posição de cada um deve ser respeitada. Pasgar, faula, praça, omisseiton, fós. O que pratica o mal, faulos, aqui faula, odeia a luz. Se odeia a luz, olha, não, vamos continuar, deixa Jesus continuar falando. Cai uk erketai pros to fos, e não vem para a luz. Então, quem pratica faulos não vai para a luz. Quem pratica faulos não é a igreja, não pode ser a igreja. Portanto, faulos em 2 Coríntios 5:10
é cometida por aqueles, pode ser da igreja? Pode, mas não que será arrebatada, ou seja, daqueles que ficarão e que serão condenados. Entendeu? Por que está nós ali? Porque dentro da igreja, Paulo está falando para a igreja organização, dentro da igreja organização tem os salvos que praticam o bem e tem os perdidos que praticam o mal. Simples assim. E o tribunal de Cristo, já falei, Cristo estará em todos os tribunais. Sistematicamente, arrebatamento da igreja, de forma biblista, todos os tribunais será Cristo julgando. Simples assim. Então Jesus continua. O que pratica pasgar, rofaula, praça, o que pratica o mal, biseitofós, odeia a luz, caiu, querchetai, prostou, fosse, e não veio para a luz, rinamé elefe, para que não sejam reprovadas taerga autu, as suas obras. Rodepoionten aleteian, mas os que praticam a verdade, esse mais os que praticam a verdade já coloca os que praticam faulos na condição de mentirosos, e os mentirosos não têm parte no reino do céu. Então, gente, saber, quando eu falo saber ler, não é saber ler o rato roeu a roupa do rei de Roma, é saber qual é a figura de linguagem que está ali em o rato roeu a roupa do rei de Roma. Essa repetição da... Que figura de linguagem é essa? Entendeu? Sabe ali que eu falo isso aí, tá bom? Então, mas o que pratica a verdade, erretai prostofós, rina fanerote aututaerga, vem para a luz, para que as suas obras sejam manifestas, roti enteo este ergasmena, porque em Deus é praticada, tá certo? Porque em Deus é praticada. Então, senhores, deixando aqui claro para os senhores, deixe-me voltar aqui para mim, voltar para a tela cheia, deixando muito bem claro que está claro aí, professor de grego comete equívoco e leva o pastor Eliseu Rodrigues a equivocar-se também, a errar também. Tudo isso para quê, irmão? Para defender o indefensável, que haverá tristeza no tribunal de Cristo. Né? Então tá aí, errou completamente sobre Paulo. Está errado, está errado. Vou fazer cambalhotas? Vou fazer cambalhotas, não tem problema. Vou fazer cambalhotas e eu vou quebrar as cambalhotas aqui, não tem jeito. Isso é fato, isso é fato. Ah, mas vou pegar o contexto de 2 Coríntios 5, 10, vou pegar o versículo 12, tal. Existem os remendos de pano velho e pano novo. Coloque esses remendos aí que a Bíblia, o próprio contexto, a exegese verdadeira, os rasgará. Então, quero deixar aqui o meu abraço ao pastor Eliseu Rodrigues, o meu abraço ao pastor Átila, nada contra as suas pessoas e os seus caráteres e as suas unções pastorais, apenas dizendo que foi um equívoco pontual, mas isso não significa dizer que eles não sejam homens de Deus, ok? E que não tenham o meu respeito. Eu estarei fazendo vídeos assim, sobre a reação que o pastor Eliseu fez, eu estarei fazendo vídeos assim, dessa forma, pontualmente. Pontuei o erro sobre mal, sobre o Tribunal de Cristo, e o próximo será sobre as obras, que o pastor Eliseu Rodrigues falou que ia provar, e a maioria dos pré-tribulacionistas defende que haverá tristeza no Tribunal de Cristo. Eu provei no debate com inúmeras obras, e aí, meu irmão, diga-se de passagem, pela bondade de Deus, minha biblioteca não é das piores, aí a gente... quem quiser usar Stanley Horton, use o que quiser. Aí a gente vai saber se realmente o professor Ferreira tem razão quando diz que a maioria dos pré-tribulacionistas defende que não haverá tristeza no Tribunal de Cristo. Mas isso é a questão para outro vídeo, tá bom? Dos grandes teólogos odiernos, nós temos aí Elias Soares de Moraes, nós temos Ciro Sanches e Borges, que são os maiores teólogos do Brasil, e muitos outros que, na verdade, os grandes teólogos, nenhum é a favor de tristeza no Tribunal de Cristo. Então está aí, professor de grego comete equívoco, e o pastor Eliseu Rodrigues é enganado. Que Deus nos abençoe